Boa tarde a todos os fans de manga e anime e criadores de historias. Estamos nun webinar novo da Bubok Portugal. Nesta ocasión temos a nosa autora Sofía Neto, que, como saben, e se non saben eu explico, é a vencedora do concurso anual de romance no ano 2018. Foi un evento para mí moito especial porque eu acababa de chegar a Bubok, o concurso de historias románticas estaba activo, mas non era especificamente de historias manga, nin universo xaponés, nin nada pelo estilo. Descubrí esta historia da Sofía dunha maneira moito grata. Entre todas esas historias é unha historia trepidante de aventuras, con moitas heroínas femeninas, que é un tema que eu agradezo moito. Ten unha garra super xoven, moita forza. E pronto, para min foi un placer de lectura. Foi depois, cando xa venceu o concurso, editamos e lanzamos, foi un éxito de vendas, foi apresentado ao anime en Braga, e pronto, foi un éxito total. Para min agora é un reencontro a Sofía con moito placer, porque gosto moito dela e facía moito tempo que non falaba con ela. E acho que vai ser unha palestra moito interesante sobre criar mundos, non é, Sofía? Sim, foi o tema que escolhemos, que achamos mais interessante. Criar mundos. Certo, o mundo de Supernova, que é o primeiro libro de unha saga, acho. É completamente alucinante. É un país distópico, completamente diferente ao noso, e é incrível como a Sofía criou diferentes estadios, diferentes paisaxes dentro dun universo completamente diferente. Entón, acho unha palestra moito interesante. Temos connosco de novo a Raquel Cupertino, como non, que é a nosa colaboradora esencial para o mundo do universo manga, pronto, para moitas máis cousas, mas para o universo manga é esencial. E entón paso directamente a ela para comezar a palestra. Olá a todos, vamos então começar a palestra depois desta fantástica introdução da Olga. Pois bem, para muitos encontrar a Sofia já não é novidade, não é? É basicamente, olá de novo. A Sofia é uma jovem autora que com 19 anos, sim, apenas 19 anos, fez o seu primeiro livro e ganhou um concurso. Através dele, vamos fazer uma pequena digressão, podemos dizer isso, não é verdade, meninas? Podemos dizer isso. Já fomos a Lisboa, à Comic Con, já estivemos a fazer outro tipo de atividades, até já falámos com algumas escolas, quem sabe novidades em breve. E agora ficou a vez de um pequeno workshop. Sim, isto acabou por ser uma surpresa para todos os que aceitaram o desafio de estar aqui hoje, neste sábado, assim meio chuvoso, que é o quê? Vocês terão, então, um workshop com a Sofía Neto sobre como criar mundos. E como criar mundos é muito mais que Supernova. Supernova é um exemplo do que a Sofía criou. Um exemplo de sucesso e que vocês poderão adquiri-lo através da loja da Bubok, ou seja, Portugal, poderão entrar, ou até mesmo da loja PT Anime, tem essas opções, ou em eventos que a loja PT Anime também esteja presente. Mas basta entrarem no website da Bubok Portugal, que terão lá todas as informações de como adquirirem o livro. Mas o livro, uma possível saga, mas disso falaremos mais para a frente, é muito mais que isso. O livro, a criação do livro envolve uma gestão narrativa que por vezes não é fácil. É muito fácil nós termos ideias, mas é mais difícil nós concluirmos um livro. E a Sofía irá nos explicar um bocadinho, com exemplos também de anime e manga, mas um bocadinho do universo em geral, ou seja, para todos os amantes de universos DC, Marvel, cómics norte-americano, que vocês quiserem assim de cultura pop, iremos falar um bocadinho de como criar
falar de exemplos e, quem sabe, poderemos ajudar alguns novos autores, alguns aspirantes a autores, ou simplesmente satisfazer as vossas curiosidades. Sofia, bora lá? Vamos. Passarei então a palavra à Sofia Neto. Pronto, foi uma introdução boa. Acho que já posso passar ao próximo diapositivo. Ups. Pronto. Basicamente, eu vou tentar resumir isto mesmo de uma forma muito simplista, até porque eu não tenho assim um conhecimento muito aprofundado de todas estas etapas que estão ali em baixo, que parecem muito complicadas para a construção de uma história. O que é importante é perceber que existem mais ou menos 3 fases numa história. 3 fases para a construção da história, basicamente. Primeiro temos de criar o universo, depois temos de planear como vamos distribuir a história para a história ser fluida e pensar no final logo, porque o final é muito importante. E a parte final é o executar. O executar é aquela etapa que todos nós já sabemos fazer, é escrever. Não há muito por trás disso. Eu vou tentar falar mais sobre a fase de criar e sobre a fase de planear. Convém realçar que vocês podem tirar todas as dúvidas que vocês quiserem com a Sofia, seja através do Zoom, ou seja, escreverem diretamente no chat, que o Zoom tem as opções bate-papo e aí vocês poderão falar diretamente, ou através do Facebook. Eu estou a olhar para as duas, por isso estejam à vontade para interromper, para mandar as vossas questões, que serão esclarecidas. Combinado? Sofia, desculpa, podes continuar. Vou começar pela fase de criar e tenho ali entre aspas uma frase que eu me identifico bastante, que é escrever um livro que tu queres ler. Acho que isso é o mais importante, que é escrevermos uma história que nos sentimos satisfeitos com o que acabamos de fazer. Mas pronto, basicamente uma história é um conjunto de questões. Quem, o quê, o onde, todas estas questões estão aqui. Eu vou tentar falar mais à frente. Por exemplo, estão aqui uns exemplos que dá para pensarmos nisso. Pois, eu estava-te a perguntar, são os teus preferidos em termos de histórias, de exemplo, de uma história bem contada? Sim, especialmente o Toy Story. Acho que uma coisa que é importante, vou falar mais à frente, é ver a evolução das personagens. E basicamente Toy Story, eles começam em rivais e acabam em melhores amigos. Ambos aprendem a ceder um pouco. E pronto, basicamente qualquer história dá para responder a estas questões. Estas duas eu coloquei aqui porque são aquelas que talvez mais gente conheça e possa até pensar na história e responder às próprias perguntas. Por exemplo, no Toy Story, quem é Woody e Buzz, que conheceram-se, tiveram as suas divergências, onde, um tentou matar o outro, mas pronto, repetidamente. Porquê? Porque tinham inveja. Como é que o tentou matar? Quando é que foi isso? No quarto do Andy. Tens de responder todas as perguntas, não só uma vez, mas várias vezes, várias ações, tens de responder estas questões todas. Ok, vamos começar pelo quem, que é o protagonista. Para termos uma boa história, temos de ter um bom protagonista. Ou boas personagens que puxem o protagonista, como é o caso de alguns animes que eu acho pessoalmente que isso acontece. Queres dar um exemplo? Não quero ser má, mas Dragon Ball eu prefiro o Jetta. Eu acho que existe sempre a time. Sim, tem de haver sempre protagonistas interessantes. Tem de haver sempre protagonistas interessantes. E eu vou explicar aqui, por exemplo, porque é que eu acho que o Son Goku é pior do que o Vegeta. Só que com um exemplo de super-heróis. Sim, poderá ser um bom exemplo. Pelo menos tens aqui 2 bons, não é? Sim, a comparação é idêntica para o Goku e para o Vegeta, eu posso falar para os dois. Mas pronto, tem estes 3 pontos, que é a simpatia, a competência e a atividade, que vamos olhar para eles como se fossem um género de uns gráficos. E podemos primeiro pensar no Super-Homem. Ele de simpatia de 0 a 100, 100. Competência, ele é impecável, tem poderes super OP, 100. Atividade, ele consegue fazer as coisas. Consegue fazer tudo? Sim, 100. Já o Spider-Man, simpatia 100. Competência, ele não é perfeito. Um dia. Atividade, nem sempre consegue cumprir as coisas. Agora pergunto-vos, quem é que vocês acham que é o melhor protagonista? Spider-Man. Sorry. Exato.
Nós não podemos ter um protagonista perfeito, porque assim ele não evolui ao longo da história. E no Son Goku e no Vegeta eu sinto um bocado isso, porque o Son Goku tem tudo no máximo, o Vegeta, pronto, simpatia um bocadinho abaixo. Simpatia, eu acho que não, nunca vai ter. Não, mas vai melhorando e é isso que interessa. Sim. Não, a Bulma tira-lhe comida. Mas com este exemplo, temos muitos mais exemplos. Este aqui é aquele que todas as pessoas conhecem as personagens, por isso é que eu optei por este. Mas a maior parte até dos heróis shonen são assim escritos, e mesmo sem ser Harry Potter, também foi um exemplo que ele começou do nada para um grande feiticeiro. Sim, provavelmente daí eu gostar mais da Hermione em termos de crescimento, mas... Hermione também começou com a simpatia um bocado em baixo. Exato. Só no primeiro. Depois já ficou toda gata e simpática. Pronto, agora vamos para a questão de quando. Não sei se... ok. Isto é onde quando. Eu juntei as duas. Temos uma do Ryan, uma questão. Vou já responder? Sim, pode ser. Então vou-te ler. Para darmos uma pausa, para já ainda estamos nos personagens, ou seja, não vamos para onde e quando. A questão do Ryan Almendra é: escritores mais novatos têm tendência a perder-se a escrever história. Ou seja, no início a história está espetacular, mas à medida que vai escrevendo a história, perde-se um bocado. Como é que conseguiste manter o foco enquanto escrevias? Eu, desde o início, tinha estruturado mais ou menos os vários eventos da história. Por isso é que não me perdi, porque desde o início tinha os vários pontos que tinha de cumprir. Ia escrevendo um capítulo e ia cumprindo aquela parte, como se fosse uma linha de ideias. Ou seja, como já tinha planeamento, é isso? Sim, como já tinha desde o início, pronto. Então, primeiro veio a história e depois desenrolaste as personagens? Sim, diria que sim, que primeiro pensei nos eventos que iam acontecer, alinhei-os todos e por aí não me perdi, porque era como se fosse uma lista que eu tinha a fazer vistos. Ok, isto já aconteceu, para chegar tudo para culminar no final. E eu aconselho isso, porque estou agora a fazer o segundo e sem a minha lista, como não estou a escrever de seguido, não escrevo 24 horas por dia, sem a minha listinha dos vistos, perdia-me, ficava confusa, não sabia o que é que me tinha lembrado na altura para ter escrito aquilo no início. E pronto. Obrigada pela pergunta. Ou seja, Ryan, espero que a Sofia tenha esclarecido a tua dúvida, mas é basicamente isso. É um dos pontos que a Sofia também vai desenvolver mais à frente, mas é planeamento. Planeamento mesmo escrupuloso, tudo o que queres escrever e toda a história que tens em mente. E também, como a Cátia Cristina Pellegrino também disse, tenta novo, falha novo, erra melhor. Sempre. Por isso, vamos agora continuar para onde e quando. Também poderá nos ajudar a perceber um bocadinho também a descrever os mundos. Não é verdade, Sofia? Sim, este é um dos pontos que eu mais gosto. É o onde e o quando. Eu acho que não tanto o quando, mas são os dois. Porque basicamente o que torna o mundo realista, o que nos faz estar a ler a história, sentirmos que podia aquilo existir, que podíamos estar lá, é o facto de existirem regras, porque nós vivemos num mundo em que há regras. Por exemplo, a gravidade. Regras nem que sejam físicas, mas regras sociais, saber quem é que está a governar, como é que funciona o regime lá. Não necessariamente isto, mas ter algumas regras. No meu caso foi, pronto, dizer como funcionava o sistema, que era uma ditadura, dizer que era um país distópico, até desenhei um mapa do país que criei, porque é como tem ali o exemplo do Lord of the Rings, que basicamente só o facto de termos pequenas coisinhas que existem no nosso mundo e que nos definem, por exemplo, um país ou isso, vão dar mais realidade. Por exemplo, no Harry Potter, sabermos todas as disciplinas que eles tinham, coisas que nos identifiquemos, faz com que os mundos sejam muito mais credíveis. Por exemplo, os hobbits terem um segundo pequeno almoço é uma regra social, nós identificamos-nos em parte. Mas... A parte destes, este exemplo específico até pode ter 3 ou 4, não é? Eles não fogem um bocadinho à regra. Sim,
Mas, por exemplo, mesmo no Senhor dos Anéis eles tinham uma própria... Tinham línguas. Tinham um élfico e... São essas coisinhas que tornam tudo muito mais realista. Eu lembro do Senhor dos Anéis, tinhas a cultura, por exemplo, dos anões, contrastava muito com a cultura dos elfos. Sim, as próprias músicas. Sim, das músicas, a forma de sentar à mesa, lembras-te daqueles pormenores de social, de como é que um come e como é que o outro come. Sim. Por exemplo, não é preciso definir todas as regras do universo, mas é bom definir algumas que possam ter interesse para a história e a partir disso fica tudo muito mais credível. Conseguimos identificar-nos mais com o que estamos a ler e ficamos mais envolvidos na história. Sem dúvida, é como tu disseste, em Harry Potter, como é que nós nos sentiríamos aquele furor de ir para Hogwarts se nós não soubéssemos como é que é Hogwarts, não é? Há aquela vontade. E eu lembro-me das casas e isso. Exatamente. Muita da magia é isso. Eu estou muito fã, claro, o que é que seria Harry Potter sem o mundo? Mas mesmo o teu livro, o Supernova, eu lembro de uma coisa que me ficou mesmo na memória, foi a roupa das personagens. Ao desenhares a roupa das personagens, eu fiquei a compreender de melhor e com mais clareza como é que era aquele mundo distópico, porque até o pormenor da moda é diferente. Sim. Completamente diferente. Não é? São assim umas coisinhas pequeninas que pode-se nem pensar muito, uma pessoa pode nem reparar, mas faz a diferença. Sim, sem dúvida alguma. E às vezes, se calhar, para os autores fazer alguma pesquisa, não? Se tiveste de fazer alguma pesquisa? Eu criei basicamente tudo de raiz. Se fosse um romance histórico, claro que tinha de fazer pesquisa, isso era muito mal não fazer pesquisa, mas claro, pesquisei coisas para ilustrar, fui buscar inspirações para as armas e tudo, para os robôs, para os mutantes, fui buscar inspirações um pouco de tudo e pronto, mas há alguns que é mais necessário do que outros, na minha opinião. Sim, vai depender muito do que o autor quiser, escrever e ter esse cuidado, não é? Se for algo de origem, é uma coisa. Se for, se calhar, algo já criado, convém alguma pesquisa, assim. Temos mais uma questão. Quais foram as tuas inspirações para escrever? Bom, como tudo me surgiu, eu diria que foi um pouco mistura de várias inspirações, de vários animes, misturei um pouco das várias histórias que eu gostava, do que eu achava mais interessante. Mas a história toda surgiu, pronto, fui pensando. Eu comecei por desenhar as personagens e exatamente pelas roupas, isso fui fazendo as roupas fixas e depois pensando, uma história que ficasse aqui engraçado, um meio em que fizesse sentido serem estas roupas. Eu não comecei bem pelo sítio certo, mas qualquer coisa serve como inspiração. No meu caso foi querer desenhar as personagens e as roupas e pô-las a parecer-se fixe. E pronto, e foi isso. Ficaram fixe. Obrigada. E tenho outra questão mesmo em torno disso, Sofia, que é do Afonso Pereira. Baseaste-te em algum local no mundo real para descrever algumas das cidades? Se sim, pesquisaste mais sobre a cultura desses locais enquanto escrevias? Acho que desses todos o que mais me inspirou na realidade foi para fazer uma cidade específica, que não é das principais, mas que é Rona, que é uma cidade assim meia no deserto, em que há muito crime e eu inspirei-me um bocado nas regiões que assim meias Arábias Sauditas isso e pesquisaste em alguma em específico que te recordas ou foi assim mais uma pesquisa mais global? Acho que foi mais global porque não era uma cidade assim muito importante, era assim uma zona de deserto, era quente, vi um bocado as casas e isso para saber, porque eles tinham lá na história caminhos secretos e eu queria saber se seria possível ter os caminhos secretos. Mas e em termos de cultura, pesquisaste alguma coisa sobre esses locais? Ou era mais só mesmo a parte dos caminhos secretos e a arquitetura?
era a parte mais visual da cultura. Acho que não me inspirei em nenhuma cultura em específico. Mas provavelmente isto já é ser muito sonhador, mas para o terceiro livro estou a pensar em inspirar-me numa cultura em específico. Que eu não sei se posso ter estas coisas, não sei se é spoiler ou não, ainda vou ao meio do segundo, mas seria assim a cultura maia. Ah, boa. Digo que podes dizer, porque así creas expectación. Mas isso é para o terceiro, ainda nem lancei o segundo. O terceiro, só que eu ainda com as imagens na cabeça, mas seria inspirado na cultura maia. Ainda não fiz pesquisa porque ainda não tive necessidade. Mas na altura provavelmente vou ter que fazer. Bem, visita ao México. É, vamos ver. Parece-me bem, se não fosse a situação atual, eu prestava, até ia contigo, era tipo, ora, bora seguir. Mas, lá está, além do México existe com certeza outros locais onde se podem inspirar e criar espaços incríveis, por isso vou-te pedir para continuares outra vez e vemos o que mais a tua apresentação nos traz. Isto tem a ver com o quando, não é não sei muito informativo, mas é basicamente a descrição dos cenários e isso também vai definir melhor em que tempo estamos. Por exemplo, olhando para os Hunger Games, eles não dizem especificamente um ano em que se passe, mas sabemos que é futurista. Olhando para Game of Thrones também não dizem nenhum ano, é um mundo à parte, mas sabemos que é algo mais do passado. E é basicamente tipo, estarmos atentos às roupas, à tecnologia que dizem ter. Por exemplo, na Supernova eles têm muita mais tecnologia, nem precisava dizer que era no futuro para as pessoas imaginarem que era no futuro. Mas este está um bocado relacionado com o onde também. Por acaso deste um bom exemplo de Game of Thrones e mesmo de Hunger Games. Lá está, existem várias obras que nós sabemos que são quase que têm um tempo muito definido. O Game of Thrones é claramente medieval, mas, por exemplo, pegando outra vez Harry Potter, é claramente contemporâneo da altura que saiu. Ou seja, conseguimos quase que localizar e isso também é mais fácil, e digo eu, enquanto leitora, para desenvolver empatia, porque quase que nos sintonizamos. Ah, ok, é isto. Sim, e ajuda-nos também a pensar as regras que falei há bocado. As regras sociais que existiram, as regras físicas. As físicas nem tanto, mas as sociais. Sim, mais as sociais, sim. Uma época medieval, se calhar, é totalmente normal cortarem a cabeça porque alguém fez uma asneira. Nos tempos atuais, claro que não. E lá está mesmo em termos do tipo de imagem que nos, pelo menos eu quando leio sou muito mental. E então eu imagino, se me estão a falar de uma época medieval, eu vou imaginar as coisas mais escuras, mais negras, mais metal. Enquanto futurista já penso nos neons, numas cores. Mais luz. Exatamente, mais luz. Acho que isso acaba por até ajudar o leitor a se envolver mais na história. Acho eu. Mas eu sou um bocado freak de livros. Vamos continuar, desculpa interromper. Não, ora é isso. Agora o porquê. Isto tem a ver com a motivação da personagem. E é o mais importante para nos transmitir a parte emocional da história. Cusco? A sério, Cusco? Via Cusco? Isto tem a ver com... A motivação dele é ser ele. Pronto, mas vai ser importante, porque isto é o quer versus precisa. Uma personagem no início da história quer uma coisa, mas para tal precisa de fazer outra, que é a verdadeira parte da história importante. Por exemplo, o Cusco queria continuar no seu trono, queria ser o maior, quando ficou em Lama queria voltar ao seu trono, mas para tal precisava de aprender a trabalhar em conjunto com o Pachá, por exemplo. A Elsa queria aprender a estar bem com ela própria. Precisava de aprender a estar bem com ela própria para se tornar uma boa líder. E novamente o Woody que já referia há bocado. Mas tem aqui... Eu gosto do Cusco, eu adoro Cusco. Só achei piada, porque eu adoro o personagem.
Sério, se não conhecem Cusco, é mesmo engraçado, a sério. Eu ria muito aos domingos de manhã a ver aquilo. Mas sim, continuo que eu acho que, por acaso sim, é um bom exemplo. É um muito bom exemplo, sobretudo em termos de progressão, de desenvolvimento de personagem, não é? E é o desenvolvimento da personagem que nos faz ficarmos ligadas às personagens e emocionar-nos mais, por exemplo, quando uma delas morre. E outra situação, quando está a ter obstáculos. E pronto, basicamente, a parte do quero que uma personagem, o que a personagem quer, vai ser o que vai puxar a história para a parte divertida. Vai ser a parte divertida da história. O querer voltar a ser imperador, voltar a recuperar o seu corpo, voltar a ser imperador, é o que puxa a história para a diversão, é o que faz com a história desenrolar-se. E é o que tem a ver com o seu conflito externo. E é o que faz a história aparecerem os obstáculos verdadeiros, os obstáculos físicos. O precisa é interno, é como a personagem precisa de mudar, é difícil de se identificar e são obstáculos pessoais, mas é verdadeiramente isso que faz a história ser memorável. Eu acho que uma história precisa ter os dois, precisa ter o quer e precisa ter o precisa. Que é para ser divertida para o leitor, mas ao mesmo tempo ser memorável, deixá-lo a pensar e a puxar pelo protagonista, já que as coisas não corram bem, tem a ver mais com a parte de se identificar, os conflitos internos, diria eu. Deixa-me adivinhar, pensaste muito nisso a criar a tua protagonista. Sim, a minha Milk tem muitos conflitos internos. Eles têm todos muitos conflitos. Eu lembrar-me disso. Eles têm todos muitos conflitos internos, mas só se vão percebendo no final da história. No início é tudo os conflitos externos, o que os personagens querem deitar o governo abaixo, mas ao longo da história vamos começar a perceber o que é preciso para isso, o que é que os personagens têm que mudar para isso. Quem mais conflito tem é a Naoko, acho eu. Não. Ai não, eu ia dizer qual era que eu achava que tinha mais conflitos, mas não posso dizer se não spoiler. Pois. É Naoko. Na dúvida não. É mesmo ela, coitada. Eu gosto muito da Naoko. Ninguém concorda. Mas não, sou eu. Mas ela é má, eu não percebo porque tu gostas da má. Ela não é má, ela não é má. é como Vegeta. Tem os atributos em baixo, mas depois vão subindo. Ok, é a nossa Vegeta. Uhum. Sim, é. Não, tens bons obstáculos, tens. Tens bons obstáculos. Sem dúvida alguma. Pronto, agora esta é a parte do como, já que estávamos a falar dos obstáculos. Basicamente é o que o protagonista vai fazer, são as várias etapas da história que vai ter de enfrentar e vai enfrentando, melhorando os seus atributos, aquelas tabelinhas dos atributos. Vão fazendo o personagem crescer nesses aspectos. Tenho aqui o exemplo do Harry Potter, não podia não o pôr. Claro, sempre. Mas eu até te deixava uma questão e isso acho que acredito que alguns leitores e escritores também tenham isso em mente é quão grande tem que ser o obstáculo ou se és a favor de ter vários obstáculos, ou seja, vários inimigos, quase como acontece em histórias de long running, em que têm um inicial e depois vários. Por exemplo, se quisermos pegar em Harry Potter, tens a Umbridge, que é um obstáculo, é horrível e foi super marcante, mas depois tens um Major. O que é que gostas mais em termos de escrita? Digo isto porque eu sem falar, eu sei porque é que tu escreveste, mas se és totalmente a favor de criar um Major e pequenos, criares um e com plot twist, o que é que achas que poderá ser o início para quem está a começar? Ou seja, para quem está a começar e não tem tanta vontade, como criar um bom obstáculo, um bom vilão? Ora bem, eu acho que precisam de ser vários, não necessariamente sempre o mesmo vilão, mas de alguma forma está relacionado com o vilão final. Acho que tem de haver um crescendo de obstáculo. Que é para. Epá, ele fez isto, será que agora vai conseguir fazer aquilo? Tem de haver sempre um crescendo
E no caso de Harry Potter, ao longo dos filmes, ele foi tendo vários obstáculos. Tipo, podiam estar todos relacionados com o Pois. Voldemort, mas nenhum deles era o próprio ali à frente dele com a varinha, pronto para matá-lo. E eu acho que tem de haver assim um crescendo que é para manter o leitor interessado. Para criar um bom vilão, eu acho que uma das coisas mais importantes é a motivação, é definir bem a motivação do vilão. Foi uma coisa que eu fiz questão de definir, mas mais para a frente, a ser um plot twist. Porque o que faz um bom vilão é. Epá, há personagens que nós até preferimos o vilão, gostamos mesmo de um bom vilão. Sim. É um bocado isso. Também acho que depende um bocadinho da motivação dele. Estava a tentar me lembrar de histórias crescentes, mas até estava a lembrar de Black Clover. Ele começou com pequenos, sempre em torno do mesmo, mas começou com pequenos obstáculos até atingir o grande brigalhaço. E acho que mesmo Dragon Ball começou assim, pequenos vilões, depois até estavam, não é? Ele, por exemplo, na saga do Freezer, ele não chegou logo a ele passou por várias até chegar a ele. E acaba por ser uma rota bastante usual e sim, um crescendo é sempre bom, só que lá está. Eu gostei muito do teu plot twist, daí achar que, principalmente para quem quer escrever vários livros, se calhar para criar sagas, Ir aumentando um ou o vilão. dois plot twists, não é? Uhum. Sem dúvida. Senão fica difícil criar assim um obstáculo, tipo super sumo, não é? Dá eu a pensar, é difícil. Tens assim alguma sugestão enquanto escritora? Para criar um bom vilão? Sim. Sim, um vilão, o que é que idealizas de vilão supra-sumo, assim, máximo? Eu acho que tem que ser alguém que já deu provas do que é capaz. Por exemplo, o Voldemort, ele aparece na história quando já se falava dele, de ter assassinado montes de pessoas e de ser muito forte e isso. Eu acho que ele tem primeiro que já ter provas de que é mau. Por exemplo, no Dragon Ball o Freeza já tinha destruído um planeta quando apareceu. Exatamente. Já tinha um passado. Mas para além disso, acho que tem que ter explicado o passado do vilão também, dizer quais são os motivos que o levaram a fazer estas coisas. No Harry Potter sabemos isso mais para a frente no sexto livro. No meu livro também se descobre mais no final. Eu gosto disso, quando se tem mais para o final a justificar o vilão, as ações dele. Porque, não sei, fica um mistério durante mais tempo. Porque é que ele é assim? Porque é que ele fez estas coisas todas? Se bem que em Dragon Ball o Freezer acho que não há bem um motivo. Ele é mau. Pronto. Nasceu assim. Não acho nesse sentido que o Freezer seja um bom vilão. Mas acho que também numa história animada não tem necessariamente que ver essa história do passado. Não sei, é mais fácil acompanhar. Sim, vai depender. Depende também do autor. Tipo, Dragon Ball se calhar não era o bom exemplo de um vilão bem construído, digamos assim, porque ele realmente é muito mau. Mas sim, existe. O Black Clover é um bom exemplo porque o vilão tem uma história e plot twist. Ainda não vi só 5 episódios. A manga eu leio, ainda não estou tipo up-to-date, mas leio e é muito, muito nice. A primeira saga é um bocado dolorosa, mas depois melhor. Por causa da voz e por aí fora. Mas isso são dá para muita conversa. Vamos continuar a saber mais. Temos uma pergunta. Mais perguntas? Oh, sim. Boa. Escritor Afonso Pereira. Já ia dizer, mais querem fazer perguntas, participem, façam perguntas. Normalmente os obstáculos também levam ao crescimento da personagem. Como conseguias ligar a esses dois aspectos? Achas que todos os obstáculos têm que ser importantes para as personagens ou podem haver alguns menos necessários? Acho que pode haver alguns menos necessários, alguns podem ser só pela parte da fun. Aquilo que falei há pouco do crescimento do personagem. Pronto, tem a parte dos obstáculos mais físicos. Podem ser só tipo uma coisinha engraçada, uma rivalidade com um colega ou isso. Que, pronto, só pela comédia não precisa desenvolver a história. Mas
acho que essencial é ter aqueles que fazem o personagem crescer. Os outros, pode haver um ou outro que não façam muito pela história, só façam conhecermos melhor as personagens. Por exemplo, eu tinha muitas rivalidades entre personagens que não puxavam muito pela história, mas dava a conhecer as personalidades de cada uma. E são ainda um obstáculo, mas não são necessárias para a história. Eram necessárias para conhecermos um bocado as personagens, as relações entre elas. As relações entre elas também é um aspecto importante das regras sociais, de saber, por exemplo, aquele gosta daquele, aquele não se dá com aquele, porque acho que isso também é importante para estabelecer o meio em que nós estamos. Espero que a dúvida tenha sido esclarecida, Afonso Pereira. Vamos dar continuidade. Qualquer dúvida, já sabem, Facebook ou Zoom, estejam a contar. Vamos agora para a parte do planear. Aqui tenho um exemplo de 2 autores extremamente conhecidos. Um deles é um planeador, o outro é um aventureiro. Eu sou a favor de planear, já expliquei quando o Ryan pôs a questão, de que para mim são vários pontos, tenho de os seguir, porque pronto, é uma lista de pontos e fazer essa lista traz muitas vantagens. Por exemplo, a probabilidade de ter writer's block, foi o que o Ryan mencionou, de perder o ritmo. Ao planear temos menos probabilidade que isso aconteça. E o meu favorito é pressagiar as reviravoltas. Se eu planear, consigo ter capítulos antes de uma reviravolta acontecer ali um pequeno pormenorzinho que vai tornar o plot twist muito mais interessante quando ele acontecer. E eu gosto bastante dessas coisas porque é o que dá vontade de ler o livro uma segunda vez. É tentar apanhar aqueles pontos que foram deixados ali, tipo segredos para uma pessoa. Eu acho que falava alguma coisa disto antes. E volto a ler o livro uma vez, volto a ler 2, quero sempre apanhar mais coisas. Portanto, eu aconselho a planear, mas não temos de planear. Podemos ser aventureiros e depois arriscar-nos a ter um final não muito bom. Peço desculpa. Mas... Bem, então a gente já sabe a opinião da Sofia sobre o final de Game of Thrones, está feito? Eu ainda não cheguei lá, mas só ouvi dizer. Eu vou na temporada 6. Por isso, se calhar até é um bom final, mas pelo que eu ouvi dizer, acho que as pessoas não acharam muita piada. Não sei. Vamos passar à frente. Pronto. Aqui está a parte de planear. Eu dividi em várias fases. São 6, tenho a seguir mais algumas. São 6, sim. E basicamente usei Harry Potter como grande exemplo de quais são as várias partes que devem aparecer numa história. Primeiro temos o equilíbrio, que é a vida normal do protagonista, explicar quem é o protagonista, o que é que ele faz, onde é que ele está, é dar assim uma pequena introdução. Depois temos o gatilho, que é acontece alguma coisa, por exemplo no Harry Potter foi começarem a chover as cartas e ele ter de ir para Hogwarts, e essa coisa pode ser algo bom ou pode ser algo mau. Neste caso foi algo bom. Depois temos a busca, que é a evolução da história, e basicamente se o gatilho for mau, o protagonista tem que fazer algo para tentar voltar à vida normal. Por exemplo, o Cusco teve um gatilho mau, transformou-se num lama. Teve que tentar voltar à normalidade. Mas se o gatilho for bom, como foi no Harry Potter, o objetivo dele é tentar manter essa mudança positiva. É tentar continuar... Naquele mundo, não é? Continuar Sim, a ser não ser feiticeiro. expulso. E não ser expulso. Pronto. Grande objetivo dele. Depois são as surpresas, são as coisas inesperadas que acontecem. Normalmente podem ser boas ou podem ser más. Podem ajudar o protagonista a crescer ou não. E basicamente são alguns obstáculos. Não é o grande obstáculo, como falei, são pequenos obstáculozinhos que fazem o protagonista crescer ou identificam melhor as personagens até chegar ao clímax, que é o ponto da história em que há o grande obstáculo. Por exemplo, tem aqui na Pedra Filosofal a batalha final.
entre o Quirrell barra Voldemort e o Harry. E depois no final a resolução, que é basicamente a dizer como é que ficaram as coisas, a dizer que o protagonista teve um novo equilíbrio. Pode ser voltar à sua normalidade do início, como aconteceu, por exemplo, no Senhor dos Anéis, com o objetivo de, por exemplo, do Bilbo era voltar para casa, novamente. Se bem que ele voltou, mas com algumas mudanças. Mas pronto, é o objetivo deles. E dizerem como ficaram no final. Se conseguiram ou não, o que é que aprenderam. E dependendo depois de cada história, também pode levar a sequela, não é? Como a tua. Sim. O meu não teve assim uma resolução. Teve uma resolução, mas aconteceu aqui um gatilho novamente. Voltámos ao gatilho, que é para puxar para a segunda história. Mas novamente deixando aquelas pistas todas ao longo da história de que se calhar alguma coisa não estava bem. E é basicamente isso. Ou seja, esta é uma estrutura que, para quem pretende executar, é realmente o que aconselhas. E podem brincar, não é? Como se tu tiveste um gatilho na resolução. Sim, não não é fixo, não é cumprir isto tudo. São as várias etapas que podem ou não ser cumpridas mediante o que a pessoa quiser, se quiser continuar ou não. Eu só acho que se não quiserem continuar, não ponham um gatilho no final. Isso é só mau. Depois a pessoa fica à espera. Sei que eu estou mesmo a tentar esforçar-me para continuar, porque deixei assim umas coisas em aberto que vou ter de continuar. Exato, não tens opção, é? Lamento, não, tu vais ter que continuar. Mas assim, eu já li eu lembro de ler um livro, nunca mais me esqueço do nome, só para ver o quanto marcou, chamava-se Angel, e, não, Angel não, Angiologia, e tipo, de final, abriu o gatilho, e não continuaram a obra. Ai, juro. O que eu pesquisei, tipo, por uma sequela, e não havia sequela. E acho que isso é um bocadinho, por acaso também tenho partilhado essa opinião, é um bocado chato a história não ter sequela. Claro que abre-nos portas para a imaginação, eu percebi a intenção do autor, claro que sim. Mas não é... Há algumas histórias em que o objetivo é mesmo esse, por exemplo, no Inception, acaba o final sem percebermos se o que estava a acontecer era um sonho ou não e deixar pensar cada um quer o seu final, mas de qualquer forma deixam a história concluída, não param a meio, deixam assim só uma coisinha pequenina que não diria que é bem um gatilho porque não leva a lado nenhum, mas é algo que acontece. Aquela dúvida. Pronto, executar é a parte de escrever. Não vou dar lições de português a ninguém, porque pronto, quem sou eu? Mas pronto, cada um é pegar na história e começar a escrevê-lo. E depois tentar aperfeiçoá-lo. Apesar tu escreves muito bem e isso tem que ser dito. Escreves muito bem. Eu, enquanto leitora, eu prezo por uma boa escrita. E isso é um ponto que tenho que dar o toque. Acho que foi o criador da série Arrepios, que não me está-me a faltar o nome, tenho que pesquisar, admito. Sorry, sou muito má em nomes. O autor da série Arrepios disse: querem ser bons escritores? Escrevam e leiam. Eu acho que é a melhor dica que eu, enquanto leitora, posso dar e daquilo que li e que venho ler. Querem escrever bem? Leiam muito. Até a ler nós definimos um estilo de escrita. Eu acho que o meu estilo de escrita é bastante parecido com o do Harry Potter, por exemplo. Sim. Mas depois pus-me a ler livros diferentes e comecei a escrever uma história em inglês e sinto que o meu estilo de escrita é completamente diferente para essa, porque na altura as influências que tinha de livros eram diferentes. Agora pode-se um livro, estou a voltar a pegar nos Harry Potters todos, a pegar no primeiro volume de Supernova, que é para manter consistente. Olá, Clarice. Quem tiver dúvidas, por favor, diga, estejam à vontade, ok? Que agora vai haver sessão aberta. A Clarice fez uma pergunta, acho. Está ali escrito. E já vou ver. Sofia, encontraste algum obstáculo ao longo da escrita do teu livro? Sim, apesar de ter tudo planeado, havia alturas em que simplesmente não tinha inspiração. E o melhor a fazer nessa altura é
escrever na mesma. E não parar hoje não me sinto inspirada. Não, escreve-se na mesma, mesmo que fique mal, has de voltar lá. E has de melhorar num dia mais inspirado. Não se pode parar. E acho que o obstáculo principal somos nós próprios. Acho iso moito bon consello. Penso igual que tú. Aunque se non estás inspirado, o caso é escrever e despois voltas lá. Mas Sim, non parar. mesmo que começamos e pode não estar a correr bem no início, mas depois até começa a desenvolver e chegas a uma parte mais interessante da história, até estás mais motivado para aí e depois corre melhor. Sim, é um bom conselho. O que é que achaste, Clarice? Achas que pode-te ajudar de alguma forma? Qualquer coisa também vai escrevendo. Clarice agradeceu. Obrigada. Sim, ajuda, ainda bem. Também Temos mais questões. perguntas? Sim, Temos mais questões no Facebook. Ok. Da Ana Marques. Como escritora, qual a tua opinião sobre livros sem final feliz? Demonstra um lado mais realista da vida, mas também pode levar a leitores pouco satisfeitos. O que é que achas? eu gosto de livros também mesmo que não tenham um final feliz. Não acho que o meu livro tenha que ter um final feliz. Acho que tem a ver também com os temas que abordamos, o clima em que deixamos as coisas e também o público-alvo, diria eu. Mas sim, eu acho que as histórias que não têm um final feliz às vezes são aquelas que nos deixam a pensar mais e podem até ser as mais realistas se for um contexto realista. Mas não sou contra, acho que só sou contra não ter um final feliz se for tipo uma história para crianças mais pequeninas que vão lá buscar, querem ler um livro para ter um bocado de diversão, um bocado de entretenimento e não propriamente ficarem a pensar nas coisas. Acho que é mais nos livros que o objetivo é deixar a pensar, que acho que um final triste faz mais sentido. Sim. Outra questão. Agora a Clarice gostou da resposta e diz que sente mesmo às vezes a escrever. É normal. A seguinte questão é de João Simões. Como escritora, o que mais queres ver esmiuçado numa análise ao teu livro? Acho que talvez apanharem aquelas pistas que eu falei e perguntarem, já tinhas isto pensado desde aqui, como é que... Não sei, acho que tem mais a ver com o conteúdo da história. E também falarem sobre as personagens, porque as personagens para mim são... pronto, são como se fossem meus bebés e gosto que as pessoas comentem o que é que acham das personagens, o que é que gostam, o que é que não gostam. E acho que é isso, é o conteúdo e as personagens. Obrigada, espero que tenhas gostado da minha análise. Não gostei da Naoko. Querem saber o que é que nós estamos a falar? Leiam o livro. E assim já sabem o que é que eu e a Sofia estamos a falar. Eu não percebo. Queremos moitas opinións da Naoko. Exatamente. Podemos fazer uma discussão sobre a Naoko. Vamos fazer um live. Leiam e depois abrimos uma discussão. Temos outra questão do Rui Leite. De todas estas fases de criação que foram mencionadas no início, qual foi a que achaste mais desafiante ou difícil de fazer? Da parte da criação ou da... Deixa-me voltar atrás. Destas questões todas? Sim, penso que sim. Penso que é isso, certo, Rui Leite? Onde, quando, quem, porquê, é isso. Mas penso que sim, mas também pode responder a isso, porque penso que será... Eu acho que o mais difícil é o como, para mim, porque é a parte que tem mais a ver com a parte, por exemplo, de haver batalhas e isso. Porque construir os personagens e o local é um esforço que fazes no início. O como é um esforço que tens de fazer constantemente. Pronto, é mais fácil criar os problemas do que resolvê-los, porque resolvê-los tem que ser também de um ponto de vista que deixa uma pessoa satisfeita e que, pronto, que faça sentido, que não queremos que resolva tudo, por exemplo, o poder da amizade,
uma fairy tale. Só Eu não acho que pensar tem... nisso. O conto para mim tem que ser algo que seja bem feito. Fairy tale, pronto, também acho que é engraçado, mas de outras formas. Pronto. Isso é mais assim. Tem ainda. Sim, eram todas essas questões. Respondeste exatamente ao que o Leite pediu. Tem outra questão do Pedro Miguel Costa. Olá, Sofia. Enquanto escritora, consegues facilmente reler algo escrito por ti? Ou dá-te vontade de alterar elementos da história ou mesmo a forma como escreves certas frases? Eu antes de mandar o livro a concurso li 5 vezes e ainda tinha sempre coisas para alterar, mas não eram coisinhas pequenas, era tipo uma coisa numa página. Tipo, acontece mesmo muitas vezes. Ou às vezes até me acontece de estar a fazer uma coisa e a mudá-la, porque, falta-me dizer isto. Depois vir na página a seguir, eu já disse isto. Eu quero sempre melhorar. Nós queremos sempre melhorar. Queremos sempre deixar mais pistas ou desenvolver melhor uma certa parte. E acho que é normal, mas devemos simplesmente decidir e pronto, está bom assim. E pronto, é perfeccionismo. Pois são coisas que ninguém repara. São coisas só para nós mesmo. Feito é melhor que perfeito, não é? Sim, também tem que estar. Eu não digo que ler as 5 vezes foi desnecessário, mas acho que neste momento o ler e não ficar satisfeita porque podia ter posto ali uma frase que não está, pronto, é um preciosismo. Eu tenho outra questão ainda, da Clarice. Gostarias de ver futuramente a história do teu livro transformada em animação? Sim. Isso seria mesmo bom. Uhum. Eu já pensei se fosse um live action, quem eram os atores que eu queria. Oh meu Deus! Portugueses ou estrangeiros? Estrangeiros. Olha, quem sabe? A Netflix abriu concurso para guiões, acho eu. Pronto, se me arranjarem o Eddie Redmayne para fazer de Cats, sou uma pessoa feliz. Pedes alto, pedes alto. Claro. A pedir é assim, né? A pedir é alto, pronto, está bem. Mais questões. Cátia Cristina Pellegrino Celim. A primeira frase vende o livro e a última vende o próximo. Palestra muito boa, bastante aprendizado. Gratidão. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Não sei se querem fazer mais alguma dúvida, se têm alguma questão, podem ir deixando. Penso que o live também vai ficar disponível no YouTube, certo, Olga? Sim. Em 2 dias, 3 dias estará no YouTube. Por isso poderão rever ou até partilhar para os vossos amigos nas vossas redes sociais o link do YouTube e poderão rever e assim mais pormenorizadamente tudo. E a Sofia deixou todos os seus contactos aqui, seja de Facebook, Instagram e o seu e-mail da autora. Por isso, sintam-se à vontade também para contactar. Não sei, Sofia, se queres acrescentar uma coisa, ou Olga. Eu gostava de saber se a Sofia ainda continua a facer algo de cosplay, e se gostaria de facer cosplay da Milk ou da Naoko. Já me desafiaram para isso, só que acho que não era capaz. Non serias capaz de facer unha das tuas propias personaxes? Eu tenho as idealizadas muito de uma forma que eu acho que não consegui. Eu até penso nas alturas das personagens e acho que, não sei, seria fixe fazer, por exemplo, de King, porque ela tem um braço robótico, só que acho que não tenho skills suficientes para isso. Também se aprende. Se fosse por aí, tenho a certeza que tinhas potencial para conseguir fazer um braço robótico, semi-robótico espetacular. Aquí temos de facer un chamamento á nosa amiga cosplayer, Elfic. Como é que se chama? Está a falar da Angélica. Angélica Elfic. Ela é muito boa, ela é muito, muito, muito boa. E é muito acessível e tem muitos, seja tutoriais, tudo e mais alguma coisa, por isso certamente que terão
terão toda a ajuda possível e em termos de arte, acredito que sim, acredito que tenham tudo. Vamos, para a próxima Comic Con, que pronto, este ano foi cancelado, temos tempo para ir às 3. Ai meu Deus, cosplay. Eu também sofro um bocado, tipo, eu não sei costurar, eu sou muito mãe. Eu também não, é tudo com cola. Cortar e colar, se usar cola quente. Não, mas pronto, espero que tenham gostado. Em termos eu acho que isto é mesmo um guia para os autores. É como disseste, em termos de estrutura, há muitas obras que é gatilho, um bocadinho de resolução, gatilho, e às vezes é um bocadinho de escolherem o que é que, a forma como querem escrever, não é verdade? Isto acaba por ser um guia que pode ajudar, mas depois cada um pega na linha e faz dela o que Sim, nada quer, disto não é? é fixo, isto são só pontos que, tendo em conta exemplos que temos de histórias que tiveram sucesso, que se seguirmos, se calhar, para aumentar a qualidade, temos sucesso, mas não é necessariamente obrigatório seguir isto para ter sucesso. Claro que não. Exatamente. Há muitos exemplos de histórias que não seguem nada disto e que são incríveis. Exato. Ou pelo menos, quer dizer, a parte seguem sempre minimamente a estrutura, mas já têm sempre ao menos um gatilho, têm um setting, um ambiente definido, isso acaba-se por ter sempre, mas lá está, não há histórias iguais, não é? Mesmo da mesma autora, não há histórias iguais. Se calhar o teu livro em inglês é, como disseste, é completamente diferente Sim. de Supernova, não é verdade? Estou ansiosa a puxar agora para ler esse também. E agora, desafio também a dizer quando é que podemos contar com uma sequela de Supernova? Só assim para finalizar, também falar um bocadinho de uma possível sequela, quando? Ora bem, eu já comecei a escrever, vou a meio, mais ou menos, e talvez não esteja a seguir o meu próprio conselho, fiz uma pausa, mas é simplesmente porque quero voltar a ler tudo do início, porque é uma fase, não posso dizer coisas, mas é uma fase da história em que há um certo período temporal de distância entre uma situação e outra, e eu quero melhorar primeiro uma parte para depois voltar para a outra. Por isso diria que estou mais ou menos a meio, mas numa pausa para melhorar. E deste uma pausa também. Sim, mas não sei, talvez um ano. Um ano? Será que ao final deste ano, tipo início do próximo, começar assim 2021 em grande? Não sei se consigo. Tenho de ver. Porque eu sou muito perfeccionista, pois eu quero ler o livro várias vezes. Pronto, já sabem, pessoal, toda a gente a fazer pressão para a Sofia. Pressão positiva, calma, pressão positiva, por favor. Para a Sofia se inspirar e espero que tenha mais desenhos. Tens desenhado as personagens, as novas personagens? Sim, eu antes de acabar o livro já fiz a capa. Boa! Então, quer Eu dizer até que tem Eu grande. vi, Eu não sei se vi devia essa mostrar. capa no Instagram, não foi? Sim, no Instagram ainda estava incompleta. Agora já está completa. Achei giríssima. Tenho os dois protagonistas desta história. Da próxima. Eu não posso dizer. Yeah. Vamos lá. Mas já tens título ou manterás Supernova e depois o resto já tens título? Ou melhor, subtítulo? Já. Queres partilhar? Agora podes. O subtítulo, sim. Ok. É Supernova, o Império Zero. Muito bem. Promissor. Promissor, não acham promissor? Estamos à espera. Já tens mais uma questão. Animamos a toda a gente a ler A Explosão de Kingo para depois disfrutar da sequela. Sim, garanto-vos que tenho mesmo que ler, senão também não vão perceber. Então, a questão é, mas às vezes também é bom fazer pausas, não? Forçar às vezes não pode levar à desmotivação. Sim. O forçar também tem um limite. Se estivermos a forçar-nos a escrever e nunca acontecer aquele tal clique, começarmos a gostar do que estamos a fazer, não podemos também levar a extremos. Mas eu acho que é o que cada um sentir à vontade. Só acho que às vezes aquela preguicinha de não escrever, acho que às vezes pode, pronto, faz um bocadinho de um esforço e até acaba por correr melhor.
se fizer esse esforço. Mas, claro que pronto, há situações em que uma pausa é melhor. Se estivermos a querer, por exemplo, estruturar a história toda, temos que fazer uma pausa, pensar no que queremos fazer e só então continuar. Temos ainda outra questão, que é da Clarice. Costumas escrever à mão ou em computador? Computador. Eu já sei que se escrevesse à mão depois tinha preguiça de passar para o computador. Uau, quem é que hoje escreve à mão? Eu acho Não, que há muita gente que não escreve. sei. Há muita gente que escreve. Um amigo meu escreve no comboio e escreve à mão. Só que eu pessoalmente teria preguiça depois de passar tudo a computador. Exatamente. Por acaso eu gosto do tradicional, até gosto de ver a parte quando mostravam as notas dos autores assim em papel, acho isso tão bonito. Sim, nos Acho que é muito, planeamentos isso faz tudo em papel. A história mesmo em si é que é no computador. é que é no- Uhum. E prontos, mais outra questão. Afonso Pereira. Acho que descreves bem as personagens e os locais, mas gosto imenso quando tens um desenho oficial da personagem e passas a ler a história com aqueles detalhes do desenho em mente. Tens planos para mais desenhos canon das personagens? Sim, agora seria desenhos canon para as personagens do segundo livro. Mas sim, eu acho que tendo em conta que eu gosto de desenhar e gosto de escrever e que para escrever eu preciso antes de as desenhar para ser mais fácil imaginar, é uma pena depois não mostrar os desenhos, não é? Por isso, acho que sim, acho que o próximo livro vai ter mais desenhos. Outra questão é de Uto Lombano. Eu gosto de à mão e depois lanço no computador. Desculpa, Pita. Prontos, é uma opção. Sim, é uma opção. Eu simplesmente tenho preguiça. Pronto. Mas isso sou eu. Eu também acho que fazer o planeamento à mão, eu gosto do planeamento à mão. O computador é que. Pronto, ia ter preguiça de passar por isto tudo de novo. Mas isso sou eu. Temos agora uma outra questão bastante curiosa. Tens alguma personagem tua que não gostas? Tenho. Eu odeio a Sally. Tenho. Eu, apesar de não gostar dela, tento ser simpática para ela na história, fazer com que não lhe aconteçam coisas muito más. Mas quando acontece uma coisa má, eu fico toda contente. Só fez. Eu não gosto da Sally, mas não temos de estar todas as personagens. O objetivo até pode ser que o público não goste daquela personagem, simplesmente. Que até se irrita. Ai, eu não posso se zangar. Eu não gosto da Sally. É, a Célia pronto. Também foi daquelas personagens que dei o tóxico tom também. Mas pode ser o objetivo. Para depois, Sim, exatamente. quando ela faz uma certa coisa, ficarmos com aquela coisa. Ai, esta porcaria, Rita-me já fez outra vez porcaria. Sim, basicamente. E isso não significa que o próprio autor também esteja. Não gosto de. Espero ter respondido. Querem saber quem é Sally? Leiam Supernova. Já sabem, podem ter o livro através do site da Buboc Portugal. Estejam à vontade. Eu vou mostrar, xa que estamos a falar tanto de Supernova, vou mostrar aquí algunos deseños. Porque realmente a Sofía ten moito talento. Ok. Este libro, vexan, este libro, é tudo ela. O deseño da capa e unha historia incrível. Teñen de ler. É verdade, e lá está, e com isto acho que damos por finalizado este workshop. Workshop barra entrevista, barra apresentação, barra um pouco de tudo. Espero que todos tenham gostado, que tenham tirado partido desta lição, desta partilha de experiência, que também foi um bocadinho isso, foi uma partilha de experiência de alguém que já publicou um livro, apesar de tão nova, e que tem se calhar a proximidade com toda a gente
que têm aspirações em ser autores ou que ainda não sabem o que é que desejam fazer para as suas vidas e com os seus hobbies, não é? Muitos temos os hobbies da escrita. E pronto, espero que tenham gostado e obrigada eu a todos pela oportunidade. Uma pergunta. E há uma coisa, mais essa questão? Sim. Boa, gosto. Bate-papo? Não, no Facebook. Ok, não recebi notificação, estava já para baixo. Ok. Tu já tinhas as personagens antes de começar a história ou só as criaste quando já tinhas um plot em mente? Ai, desculpa, Não, eu fiz as personagens primeiro. Até algumas personagens foram as primeiras que criei mesmo antes de pensar sequer em escrever alguma história. E pronto, a partir das personagens eu tinha já as personalidades delas definidas, o estilo, as relações entre algumas, e a partir daí então tentei criar a história, pondo-as em situações, pensando, tendo em conta a personalidade dela, como é que ela agiria. Foi o que me guiou um bocado. Mas isso, pronto, não é muito tradicional fazer-se assim. Normalmente faz primeiro a história e as personagens não ao contrário. Mas pronto. Vou puxar outra vez para baixo, desta vez porque eu estou com o meu Facebook a parar. Prontos. Do meu lado, acho que não tenho mais questões. Vou só confirmar no bate-papo também. Não. Já acho que não. Mas qualquer dúvida, lá está. Tem contacto da Sofia, também com a Boboc, estejam à vontade mesmo para mandar, ok? E eu só quero acrescentar un bocadiño falar da Buboc, que todas as persoas que estexan interesados en publicar, nos estamos aquí para axudar, nos damos oportunidades aos novos autores, e é por iso que esta palestra é moito importante. Obrigada, Sofía, é tamén moito importante para nós, porque nos queremos saber dos novos autores e autoras. Então, moito obrigada. E moito obrigada, Raquel, obviamente. Obrigada. E estão a pedir desenhos, por isso. Já sabes. Além de escrever, já sabes o que é que tens de fazer, está bem? mais desenhos. E atenção, podem ver, acompanhar as redes sociais da Sofia, que ela é bastante ativa e todas as semanas vocês têm conteúdos novos, por isso sigam a página de Facebook dela, de Instagram, da autora, que ela deixou há um bocado, mas também qualquer coisa também deixamos na descrição, por isso estejam à vontade para acompanhar a autora e qualquer dúvida de como publicar. Buboc Portugal. Obrigada. Ok, muito obrigada, raparigas. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, tchau. Beijinhos.